Olá pessoal, beleza? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar uma palavra com vocês de Deus que está lá no livro de Lucas, capítulo 23 e versículo 39 até o 43, que diz: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que eu tenho observado é que as mensagens de hoje que tem pregado sobre prosperidade, sobre milagre, sobre libertação, sobre cruz, sobre salvação, e tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que nada disso é menos importante, tudo isso faz parte, realmente tem muita importância, com certeza, mas aqui existe uma situação em que um dos ladrões, ele na cruz, ele fala assim: lembra-te de mim quando você estiver no teu reino. Jesus falou: você vai estar comigo hoje mesmo no paraíso. E observando o Novo Testamento e a missão de Jesus, eu andei descobrindo que a principal mensagem de Jesus não foi o paraíso, não foi a prosperidade, não foi a graça, não foi a cura, não foi os milagres, não foi. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte, mas a principal mensagem que Jesus veio trazer é o reino de Deus. E ele falou que ele está no paraíso com Jesus, não falou que está no reino, então a gente não sabe. Mas essa passagem me fez pensar: o que é o reino? Afinal de contas, por que a gente deve ser cristão? Por que descobrir mais de Deus? Por que servir a Deus? Por que renunciar a nossa vida para Jesus? E já no começo do livro do Evangelho de Mateus, as primeiras palavras de João Batista, antes de Jesus mesmo, João Batista anunciava: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E logo que João Batista anuncia isso, ele batiza Jesus. Jesus, ele é batizado, e nisso depois ele é levado ao deserto. E nesse deserto ele é tentado pelo diabo. E o diabo oferece, na última tentativa, o reino para Jesus. Fala: se você me adorar, eu te darei o meu reino. Então isso prova que existe dois reinos: o reino das trevas e o reino de Deus. Mas o que o diabo estava tentando fazer é que era a mesma coisa que dissesse: por favor, não, eu te dou o meu reino, mas não venha com o teu reino. Porque o diabo sabia que o reino de Deus seria vencedor, que o reino de Deus seria glorioso, majestoso, seria maravilhoso, seria grande. Então o diabo estava apelando. Depois da tentação de Jesus, ele falou assim: eu te dou o meu reino, se você me adorar. Mas Jesus veio estabelecer o reino dele. Ele venceu. A cruz fez ele vitorioso. O seu sangue derramado na cruz fez ele vitorioso. E você veja que a importância do reino, que a mensagem de Jesus era do reino, que ele falou que quando a gente não soubesse orar, era para a gente orar o Pai Nosso. No Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Está lá no Evangelho de Mateus. E ele falou para Jesus: quando vocês não que a mensagem que eu quero que vocês levem, vocês levem a mensagem do reino de Deus. Ele diz assim: vocês têm que levar essa mensagem, vocês têm que curar os enfermos, expulsar os demônios, mas levar o reino. Então, e Jesus mesmo disse em Lucas 4, capítulo 4, versículo 43, diz lá: foi para isso que eu vim enviado, para pregar o reino. E Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou: aquele que não for como criança não herdará o reino dos céus. Existem muitas passagens no Novo Testamento dizendo sobre o reino de Deus. Então, nós que ouvimos a palavra de Deus e que temos nos esforçado em buscar mais de Deus, o principal objetivo de Jesus foi esse: anunciar o reino de Deus.
Mas esse reino ele não vem com aparência exterior, a própria palavra de Deus diz isso. A primeira pessoa a comprovar que esse reino não vem com uma beleza ou algo, alguma beleza exterior mesmo, é João Batista. João Batista ele vestia pele de camelo e comia gafanhoto. Aos fariseus isso era uma coisa muito louca, não tinha aparência alguma. Jesus, ele na sua entrada triunfal, ele pede um jumento, ele entra sentado em um jumento para anunciar o reino de Deus. E isso não tem nenhuma beleza exterior. E as suas parábolas, todas elas giram para falar sobre o reino de Deus. Os milagres que Jesus fazia, ele falava sobre o reino de Deus, ele operava os milagres, mas ele anunciava o reino de Deus. Então, a palavra de Deus diz: bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E muitas vezes nós queremos ser ricos, mas Jesus falou que é aos pobres. E o que eu aprendo com isso é que tem um propósito, tem um objetivo nós sermos cristãos. Vale a pena sofrer, vale a pena passar pelas dificuldades nessa terra, porque Deus tem algo melhor para nós. Ele prometeu, ele falou que tinha algo melhor, e a gente crê nisso. E ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que eu tenho para te dizer, que no Velho Testamento já anuncia o reino, que ele reinará eternamente. Várias passagens no Velho, no Novo confirma. Tudo isso gira em torno para que Jesus implantasse o reino. Esse é o futuro daqueles que crerem. Mas a palavra de Deus também diz que muitos ficarão de fora desse reino. E eu gostaria que você pudesse estar observando mais a palavra de Deus sobre aqueles que ficarão de fora do reino. Afinal, eu acredito que todos nós queremos participar desse reino, mas nem todos participarão. Mas seria interessante a gente começar a estar estudando quem vai ficar de fora, para a gente não ficar de fora disso. E eu só tenho a dizer para vocês que Deus te abençoe e bem-vindo ao reino de Deus. Amém.